Amado, amada do Senhor, nesse dia tão especial para a Igreja, nós nos reunimos de forma virtual para agradecer a Deus pelo seu imenso amor demonstrado por nós lá na cruz. Quero saudar a vocês que estão nos assistindo com as palavras das senhas diárias para hoje. Palavra de 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 18, onde lemos: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. E é poder de Deus, queridos, porque com sua morte e ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo derrotou de uma vez por todas a morte, o poder da morte e do mal. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Convido os amados a cantarmos o hino a seguir. Somente em Cristo esperarei, Ele é minha força e meu cantar, meu alicerce é meu Rei, firme no mais revolto mar, amor maior, profunda paz, o meu temor silente está, és tudo em mim, consolador, vivo na luz do meu Senhor. Somente em Cristo que encarnou, ao sobre a terra caminhar, cheio de amor, de si doou, para os carrascos seu salvar. Foi nesta cruz que ele cumpriu toda a justiça, céu abriu, caiu sobre ele toda a lei, vivo na morte do meu Rei. Jazia ali o corpo seu, foi apagada a luz de Deus, mas ao morrer ressuscitou e sobre a morte conquistou. Vitória plena e vivo está, pra toda escravidão quebrar, pois dele sou e ele é meu, comprado pelo próprio Deus. Não há mais culpa e nem temor, pois sua vida pulsa em mim. Sou obediente ao Criador, a cada dia até o fim. Nenhum poder, nenhum ardil vai desfazer o que cumpriu, até que volte o Salvador, vivo na força do Senhor. Convido para que juntos façamos a leitura do texto previsto para o dia de hoje, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 52, o versículo 13, até o capítulo 53, o versículo 12, o qual eu passo a ler. O Senhor Deus diz: tudo o que meu servo fizer dará certo.
Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter agora um momento de oração. Amado Pai, te agradecemos por este dia. Te agradecemos pelo teu amor, Pai, porque não poupaste o teu único Filho para poder nos dar o perdão dos nossos pecados. Pedimos que tu venhas neste dia, Senhor, e fale conosco por meio do teu servo, Volmar, que o teu Espírito Santo flua através dele
e encontre morada nos nossos corações, mudando a nossa vida, transformando-a de acordo com o teu querer. Fica conosco nesse dia e fala conosco, Pai. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Cantemos juntos o hino a seguir e com ele nos preparemos para ouvir a mensagem do Senhor. Cantai e folgai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça, seu sangue verteu. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, temos livre perdão, pois Jesus nos oferta real salvação. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, hoje a destra de Deus intercede por nós nas alturas dos céus. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, o Senhor voltará, Cristo Rei glorioso nas nuvens virá. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Amados e amadas, pelo segundo ano consecutivo, em consequência da pandemia pelo Covid-19, precisamos realizar o culto de Sexta-feira Santa de forma online. No entanto, para este ano, a nossa igreja preparou um material que nós disponibilizamos em nossa página no Face, dando instruções para que cada família possa realizar a Santa Ceia no seu lar. Após assistir ao culto online, entrem em nossa página no Face e realizem a Santa Ceia em família. Assim como fazemos a cada ano, também hoje nós queremos relembrar, queremos refletir a respeito do sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós. No ano 33 de nossa era, acontece uma morte brutal, uma morte horrível, a pior de todas as mortes e ao mesmo tempo a melhor de todas as mortes humanas. Em Jerusalém, o Filho de Deus, o Criador de tudo que existe, foi executado de forma brutal. Pior, por ter sido então condenado à morte de forma tão brutal, um inocente. Melhor, porque através do seu sacrifício, Jesus conquistou para ti e para mim o perdão de nossos pecados e nos deu um passaporte para a eternidade. Eu convido os amados e amadas a lermos em conjunto o texto previsto nas senhas diárias para
este culto. Passo a ler, então, o texto da carta de Hebreus, capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 25. Quando este tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Até aqui a palavra do Senhor. Amado do Senhor, para conseguirmos entender a mensagem desse texto, eu quero te convidar a fechar os teus olhos por alguns instantes. E com os olhos fechados, tente se imaginar vivendo no tempo dos apóstolos. Você é natural de um país distante, está viajando e depois de vários dias de viagem chega a Jerusalém. Como qualquer turista, você começa a andar pela cidade. Então você se aproxima do templo e quando olha para ele a tua expressão é uau! Que construção! Que beleza! Você fica impressionado com a grandiosidade daquele templo. Ah, mais uma coisa. Você já havia ouvido falar um pouco a respeito do Deus que os israelitas adoravam e até havia recebido alguns rolos das Escrituras Sagradas. Já havia lido esses rolos e estava curioso, querendo aprender um pouco mais a respeito de Deus. Mas, ao aproximar-se da área do templo, logo foi informado que só poderia ficar na parte externa do templo, chamada Pátio dos Gentios. Naquele pátio, tinha uma placa bem grande na qual estava escrito: quem ultrapassar este portão, não sendo judeu, deve estar ciente do que vai lhe acontecer, será punido com a morte. Ao ler a placa, você fica apavorado. Então você fala com um israelita que está passando por ali e ele explica para ti que naquele templo não há só um, mas há vários pátios, e tem um bem no centro, o qual nem ele próprio, que é israelita, pode entrar, pois naquele pátio o próprio Deus habita. Além do pátio dos gentios, há o pátio para as mulheres israelitas, há outro para os homens israelitas, há um outro bem em frente ao templo
propriamente dito, que é para os sacerdotes, e no próprio templo o Santo dos Santos, que é um recinto retangular completamente vazio e escuro, separado do resto da área por uma pesada cortina dupla, aonde só o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano, queridos, levando uma oferta de sangue para pedir perdão a Deus pelos pecados que o povo havia cometido naquele último ano. Ao ouvir toda essa explicação, você fica confuso, você fica desconcertado. Afinal, você andou por dias, veio de longe para se encontrar com o Deus de Israel, um Deus que você ouviu falar que era um Deus justo, um Deus santo, mas esse Deus está cercado por muros. Há intermediários entre você e Deus, os sacerdotes. Esses estão vigiando dia e noite os cercados e as áreas delimitadas. E mesmo que o sumo sacerdote, uma vez por ano, faça o seu sacrifício de expiação, peça a Deus o perdão pelos teus pecados, para você, isso não vai mudar muita coisa, porque você se conhece, queridos. Você nem sabe se esse sacrifício que o sumo sacerdote fará todos os anos tem algum valor para ti. E você se conhece, você conhece a tua natureza, você sabe que não vai mudar. Ao retornar para casa, para os teus afazeres diários, você vai continuar pecando, vai continuar com a tua vida desnorteada e errada, vai continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Então você ouve um desconhecido. Ele chega até você, ele começa a falar contigo, ele lê para ti um trecho da carta aos Hebreus, esse trecho que nós acabamos de ouvir. Ele fala a respeito de Jesus, o Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote de Deus. E mais, ele te diz que ele ofereceu um único sacrifício, e esse sacrifício é válido para pagar os pecados de todas as pessoas. Um sacrifício que não precisa ser repetido todos os anos, porque ele é válido para todos sempre. Em seu sacrifício, ele não ofertou sangue de ovelhas e cabras, mas ele ofertou o seu próprio sangue. Ele entregou a sua própria vida. É uma oferta única, nunca antes realizada, aonde o próprio Filho de Deus entrega a sua vida por amor a nós. Pode abrir os teus olhos agora. Amado, amada, esta oferta muda tudo. Esta oferta muda a vida de todos aqueles e aquelas que a aceitam, porque Deus vai colocar as suas leis dentro dos seus corações. Esta oferta muda tudo, porque a partir deste sacrifício, Deus não vai mais lembrar da tua vida errada, desta vida errada que vivemos no passado, porque tudo será apagado. O perdão é total e eterno. Não será mais necessário realizar outras ofertas, outros sacrifícios. A partir do sacrifício de Jesus por nós, não é mais necessário também intermediários. Podemos nos dirigir diretamente a Deus. Podemos fazer isso em oração. Podemos abrir a Ele o nosso coração, tendo a certeza de que Ele nos ouve. Em Jesus Cristo você terá Deus presente em tua casa, em tua vida inteira. E tudo isso, queridos, Jesus fez derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário por amor a nós. Nunca mais
será necessário o sacrifício de animais para recebermos o perdão de Deus. Deus ofertou a vida do seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus, Deus fez de nós seu povo, um povo que vive a partir do perdão de Deus. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Significa que a partir da morte de Jesus na cruz por nós, o véu que fechava o templo para os pecadores não existe mais. O autor da carta aos Hebreus diz que este véu significa a própria carne, o próprio corpo de Jesus. No momento em que este véu foi rompido, isto é, quando Jesus entregou a sua vida na cruz, o véu do templo também se rompeu. Deus ficou acessível. Ele deixou transparecer o seu amor na hora que Jesus Cristo exclamou: está consumado. É o perdão total. Não é perdão a prestações. E com isso Deus nos conclama: meu filho, minha filha, eu te amo. A partir de hoje, vocês estão autorizados a entrar no meu templo. Permitam que o meu amor e a minha paz tome conta da vida de vocês. O que o autor de Hebreus está dizendo é que eu e você, amigo ouvinte, não precisamos mais de mediadores para chegarmos à presença de Deus. Nós podemos falar pessoalmente com Deus. Após esclarecer essa novidade para nós, no versículo 22 do nosso texto, temos um convite bem especial. Um convite que não podemos deixar de atender. E ali nos é dito assim: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, com uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Você, amigo ouvinte, está conseguindo compreender a grandiosidade deste convite? Depois de tudo que Jesus, o Filho de Deus, fez por nós lá na cruz, não há mais nada mesmo que nos impeça de entrar no santuário de Deus. Ele não é mais um Deus distante, Ele não é mais um Deus ameaçador, um Deus que só quer nos punir. A punição dos meus e dos teus pecados, amigo ouvinte, já foi paga por Jesus. Em Jesus Cristo, Deus veio a se tornar meu e teu Pai. E como Pai, Ele está abrindo os seus braços bem abertos para nos receber. Isso é Evangelho, queridos. Isso é boa notícia para nós que estamos vivendo em plena pandemia há mais de um ano. Como é bom saber que nós temos um Deus que é Pai, um Deus que se preocupa conosco. Como é bom saber que nós podemos nos dirigir a esse Deus a qualquer momento para pedir por socorro, para pedir por ajuda, ou simplesmente para abrir a Ele o nosso coração. Mas nós precisamos entender algo bem básico a respeito desta boa notícia. Primeiro, vem o que Deus faz. Só depois, queridos, vem o que nós fazemos. Vamos olhar mais uma vez o texto bíblico. O autor de Hebreus não diz: guardem bem firme a fé que vocês professam, ajudem todos a terem mais amor, não abandonem as reuniões, então Deus purificará a vossa consciência e os lavará com água pura. Não, ele diz bem o contrário. Ele diz: portanto,
cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que nós professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá a sua promessa. Só depois nos é ordenado a pensarmos uns nos outros, a ajudarmos ao nosso próximo, a termos mais amor e a fazermos o bem. E que não deixemos de participar das reuniões da nossa comunidade. Se não fosse por esse vírus, hoje estaríamos juntos louvando a Deus, ouvindo a sua palavra, participando da Santa Ceia. Diferente do Templo de Jerusalém, nossas comunidades estão abertas a todas as pessoas. Ninguém é rejeitado, ninguém é impedido de prestar culto a Deus. Você, amigo ouvinte, é sempre bem-vindo em nossas comunidades. Jamais devemos permitir que pequenas diferenças, que mal-entendidos, ofensas, discussões com fulano ou ciclano, nos impeça de ouvirmos a palavra de Deus nos cultos, nos estudos, nos afaste da comunhão com nosso irmão e irmã na fé. Nesse culto, mais uma vez, você ouviu o convite que Jesus Cristo faz a ti. Se está ouvindo esse culto, é porque você deseja viver uma vida cristã, ou então porque Deus está te chamando a viver uma vida cristã. Vivemos em um país, amados, onde há liberdade de religião. Portanto, nada nos impede de buscarmos a Deus. O véu está rasgado também para nós. E agora, prossigamos na sequência certa. Os cercados humanos não são coisa do Evangelho. Perante a cruz de Cristo, não há mais diferença entre as pessoas, não há mais classes. Perante Deus, somos todos iguais. A Bíblia afirma que todos nós somos pecadores. Todos nós, queridos, carecemos do amor e da graça de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor e Salvador de todos. A palavra de Deus convida: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E em 2 Coríntios 6:2, a palavra de Deus diz: este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Abra, portanto, a porta do teu coração a Deus. Receba a Deus com alegria. Permita que Deus faça morada em ti e que Ele conduza os teus passos. Ele é Pai e, como Pai, Ele deseja sempre o melhor aos seus filhos e às suas filhas. Amém. Eu te convido a uma palavra de oração final. Nós chegamos à Tua presença, ó Deus e Pai, num primeiro momento para Te agradecer. E nós não temos palavras para agradecer o que Tu fizeste por nós. Queremos, Senhor, agradecer pelo sacrifício que Tu fizeste por nós lá na cruz, pelo perdão, pela salvação que Tu conquistaste para cada um de nós. Obrigado, Senhor, que nós não precisamos mais de intermediários para chegar a Ti em oração. Obrigado, Senhor, que Tu ouves a cada uma de nós. Obrigado, Senhor, que Tu és um Deus que sempre quer o melhor para os Teus filhos e para as Tuas filhas. Pai, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia. E nós Te pedimos que Tu nos segures bem firmes pela Tua mão, para que não venhamos a perder a nossa esperança. Que agora, mais do que nunca, possamos demonstrar amor ao nosso próximo. Nos ajude, Senhor, a sermos sal, a sermos luz,
aonde quer que estivermos. Esteja dando esperança a toda a população que vive nessa pandemia. Esteja, Senhor, também dando perseverança a todos os profissionais de saúde que estão se esforçando ao máximo para salvar vidas. Cuide, Senhor, de todos nós, bem como dos nossos familiares, aonde quer que se encontrem. Tudo mais, Senhor, nós resumimos através da oração que o Teu Filho nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amados e amadas, recebam a bênção do nosso Deus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e vos dê a sua eterna e a sua santa paz. Amém. Amém. Vamos, pois, e busquemos servir a Deus, bem como servir ao nosso próximo, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus, que não veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Ainda assim, vamos ouvir este hino final. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário e Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário e Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário e Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário e Ele, sem falar,